Olá, querida e querida, tudo bem com você? Professora Isadora Barreto aqui. Nós iremos dar continuidade à disciplina de empreendedorismo, né? Como muito bem o Felipe Juan já comunicou a vocês. Queridos, aqui para a gente dar uma continuidade, né? Eu convido você a pegar o caderno 1, módulo 3, a página é a página 18, a turma é a turma do primeiro ano do ensino médio. Quero convidar vocês, caso tenham interesse, tá? Acessar lá o Instagram no @peripatéticossa ou também @isacante para me conhecer melhor e conhecer o meu projeto, que é o Peripatéticos. Tá ok, meu querido? Ó, o título da nossa aula hoje é Vocações e Carreiras, tá? É o título, inclusive, do módulo 3. Quando você abrir aí na página 18, você vai visualizar isso. Nós vamos falar sobre aquilo que o título já diz, sobre a vocação, sobre a carreira. Será se você já descobriu qual é a tua carreira? Será se você já sabe o que vai seguir aí a tua profissão? O que você acha que tem aptidão, que tem facilidade de exercer? Ou será se você nasceu com alguma vocação? Será? Vamos descobrir isso? Ó, vocação nada mais é do que uma disposição natural e espontânea. Sabe quando você olha para aquela pessoa e diz: nossa, esse cara nasceu para fazer isso, porque ele é muito bom. Ele é muito bom, ele tem uma facilidade, ele tem assim parece que tem uma predisposição natural. Pois é, isso aí a gente chama de vocação, tá? Ela realmente existe. Outra coisa interessante que existe é a aptidão, que é essa disposição inata ou adquirida. É quando a pessoa nasce com uma facilidade, uma predisposição a alguma coisa ou ela adquire isso. O bacana da aptidão é que, por exemplo, você não tem facilidade de cantar ou você não tem facilidade de tocar um instrumento musical, mas quer muito, então você tem a aptidão, né? Se você exercer, se você realizar exercícios, se você treinar, você tem a possibilidade aí de desempenhar essa função de tocar violão, de cantar. Isso a gente chama de aptidão, que é uma disposição inata ou adquirida, tá ok? A profissão é aquela atividade a qual um indivíduo exerce. E assim, essa profissão, ou ele foi preparado para isso ou não, ou espontaneamente lá surgiu a vaga para ser atendente, e aí ele vai lá ser o atendente, é uma função que ele está exercendo. Tá bom? Por exemplo, profissão de professora. Essa é a minha profissão, tá? Educadora. Uma profissão, por exemplo, de um advogado. Uma profissão, por exemplo, de juiz. Então, existem etapas que se cumprem para que a pessoa chegue, né, dependendo da profissão, até aquela função que ela exerce, tá? Deu para entender, então, que é uma atividade a qual um indivíduo ele exerce, ele foi preparado, a pessoa fez uma faculdade, por exemplo, lá de medicina para exercer a sua profissão de médico ou de médica. Tá, e o que é uma carreira profissional? É nada mais do que uma trajetória profissional. É aquilo que a pessoa construiu ao longo da sua vida, exercendo aquela função, exercendo aquela profissão. Tá bom? Nós vamos ver aqui sobre inteligências múltiplas, do Howard Gardner, tá, gente? O que é essa inteligência múltipla? É interessante a gente falar sobre isso, porque já que a gente está falando de vocação, de carreira, de compreender o que a gente quer fazer da nossa vida, por exemplo, vocês estão no primeiro ano do ensino médio, já começa aquela pressão da família, né? Já começa aquela pressão de vocês mesmos, né? Então é interessante você entender como é que funciona. Quais são as tuas predisposições, né? Qual é a tua aptidão? Será se você é bom com música? Será se você é bom, por exemplo, em desenhar, em fazer projetos de grandes estruturas? Será se você está mais voltado para a natureza? Então, o Gardner, ele criou essa teoria aqui chamada inteligências múltiplas. Ele diz que cada pessoa tem uma inteligência múltipla que se destaca. Não significa que você não tenha várias, né? Que você não desenvolveu muito bem as outras, mas existe uma ou duas, tá? Que você consegue se destacar. Por exemplo, a musical. A musical é quando aquela pessoa tem a habilidade de entender os sons, a harmonia, a sintonia, e aí ela canta, ou ela toca um instrumento musical, ela tem uma facilidade, tá? E a gente diz que essa pessoa tem uma inteligência múltipla.
musical, no caso. Eu, por exemplo, adoro tocar violão, tá? Quem já me conhece sabe que eu toco. Se toco bem ou não, isso aí é outra coisa, mas eu gosto. Então, inteligência musical é algo que provavelmente a tia Isadora tem, tá? Outra coisa, inteligência interpessoal. Isso aqui é bacana porque é aquela capacidade de ouvir o outro, sabe? Aquela questão do altruísmo, aquela questão de você ser paciente, você conseguir ouvir bem. Quem quer ser psicóloga ou psicólogo, vai se dar muito bem se tem essa inteligência aqui bacana, tá? Bem desenvolvida, que é a inteligência interpessoal, tá bom? A linguística também é outra bem interessante, porque é aquela pessoa que tem uma habilidade maior para falar, para se comunicar e também para escrever, tá? Jornalistas, apresentadores, tá? Professores, desde que não sejam tímidos, né? Porque acredite, existem professores tímidos, você provavelmente tem ou já teve algum, tá bom? Naturalista. Naturalista é aquela pessoa que tem uma habilidade, por exemplo, para catalogar, tá? Novas espécies, para pesquisar sobre a natureza, tá bom? Corporal sinestésica, quem tem habilidade aí de lidar com o corpo. Então, dançarinos, né, coreógrafos, tem muito disso aqui, uma inteligência corporal sinestésica. As demais, eu vou disponibilizar na Agenda Edu uma imagem com a legenda explicando cada habilidade. Inclusive, quando finalizar essa aula aqui, eu quero te pedir para realizar a atividade do módulo 3, todas as atividades, e eu vou frisar isso lá na Agenda Edu, tá bom? Então é isso, pessoal. Dando continuidade aqui para a gente fechar esse raciocínio, como professora de filosofia, né, tanto que tem aqui Peripatéticos S.A., que é um Instagram que eu criei para difundir ideias de filosofia e sociologia, como professora também de filosofia e sociologia, não tem como não aproveitar esse momento e falar um pouco sobre isso aqui numa perspectiva filosófica, tá? Tem tudo a ver, ok? Aristóteles era um filósofo, tá, do período socrático, que a gente chama na filosofia, discípulo aí de Platão. Aristóteles, em uma das suas teorias, ele cria uma chamada ser em ato e ser em potência. Ser em ato é a natureza da pessoa, aliás, é o estado que a pessoa se encontra. Por exemplo, se a gente fosse pegar aí como exemplo as árvores, até as árvores nascerem ali, crescerem, elas antes eram uma semente, né? Por exemplo, o pé de manga. O pé de manga, antes de crescer, ele era apenas um caroço de manga. Quando ele foi plantado, enfim, aconteceu que ele foi plantado, ele começou a crescer e criou-se, né, se transformou em um grande pé de manga, né? E o que acontece? Ele começa a dar frutos. Quando ele começa a dar frutos, ele conseguiu chegar ao seu auge. Ele conseguiu chegar ao seu objetivo. Aí a gente chama isso de ser em potência. Então, nós seres humanos, né, aí no caso, se a gente for pegar como parâmetro essa semente ou esse caroço, a gente vai entender que, enquanto semente, somos ser em ato. Quando a gente atinge o nosso objetivo, a gente é ser em potência, tá? Então, quando você descobrir qual é a tua aptidão, qual é a carreira que você quer seguir, qual é o teu objetivo, enquanto você está procurando isso, você está em ser em ato, tá? Nesse sentido aqui, quando você chegar lá, realizar e se tornar feliz pela função, pela profissão, por aquilo que você consegue exercer, aí você estaria sendo um ser em potência, tá bom? De imediato eu quero dizer para vocês, para concluir, que independente de qual a profissão que as pessoas digam para você escolher, escolha uma que você queira, porque senão você não vai ser feliz, tá? O que adianta a gente lutar pelo sonho dos outros e esquecer o nosso? Tchau, guerreiros, até a próxima!